Fundo Mundial para a Natureza divulgou que o número de animais selvagens teve uma queda de quase 70% nas últimas 5 décadas. A destruição da floresta amazônica é uma ameaça à biodiversidade do planeta. O crescimento das cidades e o desmatamento têm deixado em perigo um número crescente de animais silvestres. O que é a biodiversidade? Já se perguntou? Provavelmente você já escutou esse termo antes e imagina que a resposta seja relativamente simples. Mas a verdade é que a biodiversidade é um conceito complexo e de extrema importância. Ela é a chave para a sobrevivência do nosso planeta. É a variedade de vida que existe na Terra, desde os pequenos organismos que vivem no solo até as grandes criaturas que habitam os oceanos. É a interconexão de todas essas formas de vida que sustenta a natureza em nosso planeta. A biodiversidade do Brasil é um tesouro nacional incomparável. Nosso país abriga a maior biodiversidade do planeta, com cerca de 20% de todas as espécies de plantas e animais conhecidas no mundo. Mas é também um dos países que mais perdem essa biodiversidade. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, entre 2010 e 2020, o país perdeu uma área equivalente a mais de 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo em florestas, e a degradação dos ecossistemas é cada vez mais preocupante. Os animais silvestres são uma parte essencial da biodiversidade brasileira, e sua preservação é fundamental para a saúde do meio ambiente. Eles são responsáveis por uma série de serviços ecossistêmicos, como polinização, dispersão de sementes e controle de pragas, que são vitais para a manutenção da biodiversidade. Os animais silvestres também são indicadores importantes da saúde dos ecossistemas, e seu declínio pode ser um sinal de alerta para problemas maiores. Infelizmente, os animais silvestres estão sob constante ameaça no Brasil devido a uma série de fatores, como o tráfico de animais, a caça predatória e, principalmente, a degradação dos ecossistemas causada pela expansão das áreas urbanas e agrícolas. O meio ambiente começa no meio da gente, onde a gente está. É o lugar que você ocupa, o meio em que você está inserido e as interações com esse meio. Os órgãos públicos não dão conta do recado e é preciso haver no terceiro setor, nas organizações não governamentais, ONGs, ou nos indivíduos não governamentais, INGs, essa rede de assistência. Tá tranquilo, tá? Fica tranquilo, já estamos chegando. Valeu. Talvez eu precise de um rodo. Não, tá, mas a gente bota lá. Boa tarde. Mas ela sentou coisa no criado. É assim, não, a gente puxa ela. Amanhã ela tava ali no canto. É, eu vi. Por onde será que ela entrou, hein? A gente acha que ela entrou pelo telhado, que é o único lugar. Não, mas essa caixa não vai resolver, não. Puxar com cuidado. Aí tá famosa.
Tem que levar ela com cuidado por causa disso. Ela tá bem pesada. Eu acho que não dá pra botar na caixa não. Vamos botar na mala do carro mesmo? Bolinha na mala lá. Filma o meu celular. Cadê? O celular tá com o Ian. Ainda temos que botar mais um? Acho que não vai adiantar muito, né? Tá bom. É. Pode botar lá aí, vai. Eu acho que são heróis anônimos que consagram parte de seu tempo e da sua energia num trabalho muito importante de acolhimento, tratamento e, se possível, reintrodução dessas espécies em lugares seguros. Não fossem esses trabalhos, nós estaríamos testemunhando, provavelmente, o colapso de algumas espécies que não teriam como serem alvo dessas atenções. O setor público, como disse, não dá conta. O nosso conforto e a nossa forma de viver tem que estar adequado. Entender a cidade como um ambiente coletivo, entender que lugar de bicho é onde eles estiverem, né? E que a gente não tá. Essa ideia é muito limitada, essa ideia de que a cidade é do homem e a floresta do outro. Eu acho que é uma natureza só, né? Não existe um homem e a natureza, só existe a natureza. E a gente é parte da natureza e a gente tem que colaborar para as coisas fluírem melhor, sim. Esse aqui é uma jiboia que a gente tá resgatando agora. Ela acabou de comer um gatinho. Mas as pessoas donas do gatinho têm consciência, não mataram ela, não fizeram nada, chamaram a gente aqui e a gente vai levar ela para um local seguro, né? Vamos lá. No caso dela, né, realmente não foi nenhum caso de acidente, não houve atropelamento, né, não houve queda, não houve trauma, né, ninguém agrediu o animal. Foi uma situação de predação dentro de uma casa. Né? Então ela só foi recolhida, né, para evitar que as pessoas machucassem, que fosse atacada por cão. Ela vai ficar em observação, a presa que ela comeu é muito grande. Né? Então, com toda essa manipulação de trazer e tal, o módulo, a gente faz uma avaliação rápida aqui, existe a possibilidade do animal acabar regurgitando esse gato, foi um gato que ela comeu, né? Por mecanismo de defesa mesmo. Uma das principais preocupações da equipe era que a anjinha, a cobra resgatada, regurgitasse a sua presa, ou seja, expelisse pela boca o gato que havia predado. A probabilidade disso ter acontecido nesse caso era grande, pelo fato da presa ser maior do que as presas que uma cobra desse tamanho costuma ingerir, e ser incerta a sua capacidade de digeri-lo. É muito meritório, é muito nobre o trabalho realizado por essas instituições, porque elas, de fato, têm um nível de comprometimento enorme com a qualidade de vida desses animais. E eles, como disse, são protegidos por lei. É incoerente que o Estado brasileiro não faça o dever de casa à altura da demanda. Então, ainda bem que eles estão por aqui fazendo esse trabalho. Do contrário, a situação seria muito pior. Essa relação não é apenas uma questão de preservação ambiental. Ela envolve também questões sociais e econômicas. A exploração dos recursos naturais muitas vezes é feita de forma desigual, sem considerar os direitos das comunidades locais e sem garantir uma distribuição justa dos benefícios. Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores e empresas dependem desses recursos para sobreviver. A expansão imobiliária se dá no Brasil de forma muito assodada, sem, a meu ver, respeitar sempre protocolos de preservação ou conservação de áreas grandes concentradoras de biodiversidade, e aí começa a ocorrer o aparecimento de espécies silvestres no perímetro urbano ou a convivência nefasta de animais domésticos, principalmente cachorros, que invadem essas áreas vegetadas e representam um risco para esses animais silvestres que são protegidos por lei. A gente está numa floresta urbana, um parque urbano, né? Então tem 4.000 hectares de floresta circundado por uma cidade de 6 milhões de habitantes. A gente tem muitos riscos. Riscos da urbanização, diminuir o tamanho da floresta,
riscos de caça, riscos de invasores, como, por exemplo, cachorros que podem eventualmente entrar e predar cutias, jabutis, até mesmo o bugio, o filhote que vai para o chão. Marcelinho foi vítima dessa relação com a sociedade. Por conta de descargas elétricas, o filhote de macaco prego sofreu um grave acidente e teve de ser cuidado pelo Instituto Vida Livre. Infelizmente, os 2 braços do Marcelinho foram amputados devido às consequências da descarga elétrica e ele não poderá mais viver em ambiente selvagem. Ele viverá para sempre em cativeiro. A maior dificuldade no caso do silvestre é a desconexão da realidade das pessoas, porque o pet faz parte da família, do silvestre faz parte do todo, então ninguém dá tanto valor. Entre maio de 2022 e maio de 2023, segundo dados divulgados pelo Instituto Vida Livre, foram 28 casos de animais socorridos após serem eletrocutados na rede elétrica do município do Rio de Janeiro. Deste número, 22 vieram a óbito, 1 está em tratamento, 1 foi resgatado prestes a ser eletrocutado, 2 já foram reintroduzidos à natureza e 2 estão condenados ao cativeiro por terem passado por amputações em decorrência das descargas elétricas. Em nenhum dos casos, a Light, empresa responsável pela rede elétrica do Rio, assumiu responsabilidade pelos acontecimentos e nem apontou caminhos para preveni-los. Não tem sentido nenhum um macaquinho tá andando na linha aqui de transmissão da nossa cidade, cair eletrocutado, nada ser feito para coibir e nada ser feito para tratar. Se você atropela uma pessoa no seu carro na rua e você não parar o carro, isso é motivo absurdo aí de prisão. Agora, o macaquinho pode cair eletrocutado e a companhia de energia elétrica não faz exatamente nada, e aí quem paga a conta são as ONGs, e aí vive, infelizmente, de doação. Então acho que a gente tem que punir quem tem que punir, tem que colocar esses programas integrados no sistema de governo, porque isso também é responsabilidade de todos nós. Mas o que devemos fazer se encontrarmos um animal silvestre em vulnerabilidade? O ideal é ter o mínimo possível de contato e buscar os órgãos ambientais responsáveis, para que façam o encaminhamento correto e o animal possa ser reintroduzido em segurança na natureza. A reintrodução de animais é um processo que envolve a liberação de indivíduos em uma área adequada para a sobrevivência na natureza. Esse processo costuma acontecer com espécies que já foram extintas ou que estão ameaçadas de extinção. Porém, a reintrodução é feita também com animais resgatados que estavam em situação de vulnerabilidade. Essa é uma estratégia de conservação importante para proteger espécies e restaurar a biodiversidade em ecossistemas. O Refauna surge para reverter um processo que vem ocorrendo globalmente, mas que é muito drástico na Mata Atlântica, que é um processo chamado de defaunação. Defaunação é a perda de elementos, de espécies de fauna dos fragmentos florestais. E essa defaunação leva a processos, a perda de processos ecológicos importantes, né, como, por exemplo, a dispersão de sementes, a predação, e isso acaba desequilibrando todo o ambiente florestal. Então, nossa ideia, ao começar a ideia da refaunação, é recolocar espécies-chave para restabelecer interações ecológicas e, no fim, restaurar o funcionamento da floresta como um todo. Os bugios, eles têm um papel muito importante na dispersão de sementes, principalmente, porque eles conseguem consumir sementes maiores do que as do macaco prego e dos micos, que são os outros primatas que acontecem aqui na Floresta da Tijuca, né, que estão presentes. E, além disso, nós vemos observado uma interação muito relevante com os besouros rola-bosta. E aí eles transportam essas fezes de um lugar para o outro, alguns até mesmo enterram. E isso faz com que a semente germine longe da planta-mãe. Nós já documentamos mais de 100 espécies de frutas comidas pelos micos-leões.
né? Então ele é um bom dispersor de semente, mas é também um bom indicador de qualidade de hábitat. Ele dorme em ocos, então precisa florestas que tenham árvores suficientemente grandes para terem ocos, né? Então é um bom indicador. A anta tem uma função muito importante como dispersora de sementes, porque além dela dispersar muito e por longas distâncias, porque é um animal grande, né, pode chegar a 300 quilos, ela consegue dispersar sementes de tamanho grande, que os animais, os dispersores pequenos, como os passarinhos, os morcegos, os ratos, não conseguem. Então, várias espécies de árvores dependem de dispersores de tamanho grande para fazer essa dispersão. Ela está extinta no estado do Rio, né? A gente teve o último registro oficial de anta em 1914. Então, tem muito tempo que não se tem registro, avistamento. Então, a ideia é trazer de volta esse animal para o estado do Rio, né? A jacutinga é outra espécie que também é uma espécie interessante de se soltar pela a questão da dispersão de semente e especialmente da espécie ameaçada do palmito, que é uma espécie que aqui na região temos e uma espécie que tem sofrido muito pela coleta ilegal de palmito, né, para vender. Então é uma espécie que seria muito interessante ter um dos seus importantes dispersores aqui, que são sementes grandes e não toda ave come sementes grandes, tem poucas, seriam alguns papagaios talvez que poderiam comer apicitacídeos, mas não temos muitos deles aqui também não. Então faltam essas espécies de ave grande que comem sementes desse porte, né? A arara canindé é uma espécie que ela já não... A gente não tem registro de populações na cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano, desde 1818. Ela é considerada extinta no estado do Rio de Janeiro. Então a ideia da reintrodução é para justamente trazer ela de volta. É uma ave capaz de se alimentar de frutos um pouco maiores do que as espécies que já existem aqui, e ela consegue voar entre diferentes fragmentos de floresta, e assim ela ajuda a conectar um pouco fragmentos que são normalmente desconectados. A preguiça em si é um ecossistema, na verdade. Quando você pega um bicho preguiça, da pele, do pelo do bicho preguiça, saem todo tipo de insectos e moscas, e vivem bichos e fungos no pelo da preguiça, né? E nós temos tido várias preguiças predadas, então alguns animais devem predar. Então todo bicho tem sua função ecológica, e não todos são tão aparentemente engenheiros ecológicos, né, como outros. Nesse processo de reintrodução, depois que os animais eles são soltos, talvez a parte mais importante que a gente tem é a fase de monitoramento desses animais, que é através do monitoramento que a gente vai conseguir obter respostas que são essenciais para a gente dizer que se essa reintrodução ela está sendo um sucesso, se ela vai ser um sucesso ou não. A gente obtém informações sobre o estado desses animais, o estado de saúde, sobre a dieta deles, o que eles estão comendo, o que eles não estão comendo. A gente consegue coletar informações também sobre o local que eles estão escolhendo preferencialmente para viver. Se eles são animais que eles ficam mais tempo no sol, se eles ficam mais tempo na sombra, se eles preferem ambientes abertos, se eles preferem ambientes mais fechados. A gente também coleta informações de peso deles, porque a gente tem que observar o como que isso flutua ao longo do tempo, né? Você precisa monitorar. Tem algum esquema de monitorar os animais, de que você possa dizer, ok, o sucesso em 2 níveis. O sucesso dos animais que você soltou, daqueles indivíduos que você soltou, estão sobrevivendo o suficiente, estão interagindo, estão acasalando uns com os outros, né? E a isso em diferentes escalas de tempo, né? E outro nível de monitorar é que você está tendo um crescimento de população, ou que estão colonizando novas áreas, né? Hoje o Instituto, a gente tem esse trabalho, né, um trabalho de atendimento gratuito. Todo mundo que chega aqui atende, qualquer pessoa que estiver trazendo um animal silvestre, esse atendimento é gratuito, né? É um atendimento, na verdade,
a gente não atende o animal para a pessoa, a gente atende o animal no sentido coletivo. Então, o animal que entra aqui, ele depois tem que ser solto, né? Ele tem que ser encaminhado. Se ele, porventura, não puder ser solto, ele é destinado de acordo com a legislação e com o regimento dos órgãos ambientais que nos regulam. A gente não atende um animal particular para o animal ser tratado aqui e voltar para a casa de ninguém. Isso não existe. Cada indivíduo é um caso diferente, né? Quando chega a gente recebe, né? Tenta pegar o máximo de histórico possível, saber o que aconteceu, traz, faz a avaliação. Se o animal estiver bem, se o animal estiver saudável, a gente faz uns exames rápidos para poder fazer a soltura o mais breve possível. Se for um animal que precisa ficar em tratamento, aí é uma conduta um pouco diferente, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. A gente pega um indivíduo muito novinho que precisa ainda de cuidado neonatal, isso vai demorar um pouco mais, e aí tem todo um processo, né? Animais muito jovens, assim, a gente tenta fazer o máximo possível para que eles não desenvolvam imprint, mas é um pouco difícil, né? Principalmente no caso da tunguinha, por exemplo, é um bicho que fica em colo, fica em mamadeira, então é difícil esse animal não imprintar. O imprinting animal é um processo rápido e muito importante, que ocorre pouco tempo após o nascimento. Ele envolve a formação de uma ligação instintiva entre um filhote e um outro indivíduo, geralmente a primeira coisa que ele vê ao nascer. Essa ligação ocorre normalmente com a mãe, mas também pode ocorrer com membros da mesma espécie ou de outras espécies. Uma vez estabelecido o imprinting, ele guiará o comportamento do animal ao longo de sua vida, moldando sua maneira de interagir com o ambiente e com outros animais. Portanto, é essencial para a sua sobrevivência. No caso dos filhotes de animais silvestres que por algum motivo estão passando por tratamento, é muito importante que eles não sofram o imprinting, ou que os efeitos desse processo sejam minimizados, para que um dia eles possam viver livremente na natureza. A tunguinha, citada pelo Lucas, é uma filhote de tamanduá-mirim que ficou órfã depois de sua mãe ser atacada por cães domésticos. Assim que ele começa a ficar mais independente, se alimentar sozinho, ele vai para um viveiro de soltura para ele começar a se adaptar, perder esse contato com gente, então cada indivíduo fica um tempo. É muito difícil a gente estipular, né? Mas no geral, fora esses cuidados neonatais que são geralmente que demoram um pouco mais, o animal chega, a gente faz o tratamento que ele precisa, ele estando bem, e aí, assim, de novo vai depender do indivíduo, se ele precisa condicionar voo, se não precisa. Acabando o tratamento, estando tudo bem nos exames, ele vai para a área de soltura, estando em condição de soltar, ele é liberado. E a intenção é sempre de encaminhar esses animais para uma soltura segura, garantir o retorno deles para a floresta. Os animais passam todos por exames, para a gente também garantir que esse animal não transmita doenças para a floresta e para as populações silvestres. E por isso é importante esse planejamento sistematizado, né? A gente conseguir mapear, então, quais são as espécies que não tem mais ou que estão precisando de manejo. Depois, a gente fazer um plano para essa reintrodução ocorrer, viabilizar a reintrodução tanto financeiramente como logisticamente, e depois executar a translocação, a reintrodução, né? E, posteriormente, monitorar essa translocação depois dos animais liberados. A grande dificuldade com soltar animais é que no início, quando você cria uma nova população, você tem uma fase de uns anos onde a população não está crescendo sozinha, ela se mantém em um nível que não cresce, aí você tem que atingir um número suficiente de animais em vida livre que interagem para que esse crescimento de população aumente. E isso te pode demorar uma década. É um conjunto de desafios, né? Primeiro, se você considerar o ciclo de vida da anta, e aí para considerar uma população que seja viável, leva muito tempo. Por exemplo, a gestação de uma anta é de 13 meses. Então, para você ter filhotes e várias gerações, para garantir uma população minimamente viável, são necessários vários anos. Outro componente é a área que ela ocupa, né? Por ela ser um animal muito grande, ela precisa de muito alimento, ela precisa de uma área muito grande de ocupação. Se eu estou olhando para as cutias, se eu estou fazendo manejo de cutias, suplementação alimentar de cutia, eu tenho que me preocupar com o que a cutia come. Mas aí o bugio come outro tipo de alimento, ele come muito mais folha do que fruto, a cutia come muito mais fruto do que folha, e aí a gente tem que complementar justamente tentando entender cada espécie, a biologia dessa espécie, e respeitando o período também que é melhor para liberar os bichos, quantos bichos a gente libera, se é um animal social ou um animal solitário. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente monta o projeto.
Talvez assim, o que a gente encontre mais dificuldade são animais que recebem choque em rede elétrica, né? Principalmente primato, ouriço, gambá, né? Animal que, enfim, que tem costume de fazer escalada, animal que é arborícola, a gente tem certa dificuldade, às vezes com relação ao tratamento, né? Como o animal vai responder, muitas vezes esses animais acabam sendo amputados e por vezes eutanasiados. Para ele existir esse trabalho, né, tem que ter é isso, né? A gente depende de apoio das empresas, que são empresas sérias e que acreditam no trabalho que a gente faz e apoiam e ajudam. A gente precisa de doação, a gente precisa de pessoas que colaboram, fazem parte, tem as áreas de soltura que são parceiras, tem as outras. Então a gente depende de uma série de condições para poder existir enquanto um instituto. Mas, para que os animais possam ser protegidos de maneira mais efetiva, é necessário que os órgãos públicos sejam mais atuantes. A legislação brasileira é das mais avançadas do mundo. Ela, de fato, é referência. O Brasil é o campeão mundial de biodiversidade. Tem que dar o exemplo. Esse exemplo, ele está presente na Constituição Federal, nas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. Eu diria, no arcabouço jurídico, que no meu ponto de vista, sem ser um especialista no assunto, mas os especialistas que eu tenho como fonte atribuem ao nosso arcabouço jurídico um papel relevante. Não tem muito o que mexer. A gente poderia sim fazer alguns ajustes. Por exemplo, tráfico de animal silvestre ter penas mais elevadas, multas mais, eu diria, intimidatórias e prestar atenção também num fenômeno que algumas fontes minhas no IBAMA estão apontando, que é o do mercado, que não é clandestino de animais silvestres, porque são criadouros certificados, que na realidade esse negócio, isso vira um negócio. Quer dizer, você, sob o pretexto de proteger animais silvestres, você ganha dinheiro promovendo a comercialização dessas espécies. Acho que o jornalismo ambiental, ele traz essa consciência para as pessoas, né? Ele é de extrema importância. É uma frase clichê, mas é uma máxima que vale muito. A gente só preserva aquilo que a gente conhece, né? E o conhecimento, ele vem por meio da pesquisa científica, então a ciência é essencial, mas não basta a gente só falar no meio acadêmico-científico. A gente tem que levar esse conhecimento até as pessoas. Essa é a premissa da nossa área de educação. E o jornalismo, né, ele faz isso, né? Um jornalismo bem feito, didático, né, que consegue tocar as pessoas, ele vai levar essa consciência. Ele vai levar para as pessoas a mensagem de o que existe e quais são os problemas, com o que a gente pode se preocupar e o que a gente deve fazer, né? Então, eu acho que é de extrema importância. Eu acho que o grande desafio para qualquer trabalho de conservação que envolva ciência, que envolva meio ambiente, é para além de todos os outros, né? Mas um dos grandes desafios é a comunicação. É como que você faz as pessoas entenderem o que você está fazendo, por que aquilo é importante, como que aquilo afeta a vida delas, como que elas podem participar, podem se engajar. Então, a comunicação é fundamental em qualquer projeto de conservação. Tem pessoas que fazem um trabalho muito legal. Acho que tem pessoas que fazem uma denúncia muito positiva, tem um trato e um carinho com o assunto que é muito genuíno. Então, o que eu acho que é frágil e muito superficial é que os dramas ambientais são contados de uma forma desconectada de onde eles são realmente um drama. Aí ninguém sabe o impacto que aquilo tem. Ninguém sabe, olha, quando você tem 40 papagaios a menos de uma floresta, isso compromete a população, a distribuição de sementes de uma determinada árvore. Isso compromete a população do gavião que persegue esses papagaios. Isso compromete... Nada. Ninguém sabe o efeito daquilo. Eu sou um jornalista interessado por ossos do ofício em todos os assuntos, mas entendo que a dimensão ambiental, por ser interdisciplinar e por ter essa dimensão do senso de urgência, é o coringa do baralho. É onde a gente se situa de uma forma mais contundente. Proteger a natureza não é só sobre biologia e meio ambiente. A conservação ela é uma ciência que põe junto a parte econômica e social, né? Uma ciência política até. Então, o turismo, quando ele é bem feito, você pode gerar um impacto positivo na natureza, você pode trazer
renda para a região, né? Então você está movimentando a economia e você pode estar valorizando a cultura local e melhorando a qualidade de vida das comunidades, né? Que é o trabalho social. Então você pode trabalhar esses 3 pilares da conservação por meio da atividade turística responsável. Esse senso de urgência, ele precisa contaminar mentes e corações. Não é uma luta só dos ambientalistas. É uma luta de todos, a gente está falando de sobrevivência. Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de sobrevivência. A gente também faz muita apresentação para universidades, né, para escolas de ensino fundamental, para que as pessoas saibam, né, o que tem no nosso país, né, porque o Brasil é tão especial, né, o país mais biodiverso do mundo, porque esses animais são ameaçados, né, porque a onça é tão importante para a natureza e o que a gente pode fazer para ajudar. 2 frases, e com elas encerro aqui a conversa com vocês. O mundo tem jeito. Depende de nós. A reintrodução de animais silvestres é fundamental para a conservação da biodiversidade. Através dessa estratégia é possível restaurar populações e reequilibrar ecossistemas. Lembra da anjinha? Depois de ela avançar na digestão da presa e passar por exames, a jiboia foi liberada para ser reintroduzida na natureza. A soltura foi realizada em um local seguro, onde ela poderá voltar a viver livremente. Como podemos observar, a sobrevivência dos animais silvestres é constantemente ameaçada pelas ações dos seres humanos. Essa situação seria ainda mais grave sem a existência das instituições que cuidam e protegem a nossa fauna, e por isso é fundamental apoiá-las. Mas cabe à sociedade cobrar ações mais incisivas do governo, pressionar as grandes empresas, denunciar o tráfico, a caça, os maus-tratos e, por fim, ter mais empatia. Não é acidente se um animal morreu eletrocutado quando precisou passar por uma rede elétrica que não tem proteção, ou se foi atacado por animais domésticos que estavam soltos onde não deveriam. Afinal, os silvestres nunca são os invasores.